Então você vai ouvir a palavra, Deus há de alcançar você, vou trazer o recado de Deus para você, vamos orar juntos, vamos determinar, e ponha que hoje é o dia do teu milagre, em nome de Jesus. Nós vamos começar lendo a palavra lá no livro de Mateus, e eu vou fazer uma junção aqui, de um texto que eu falei sexta e domingo também, para a gente meditar mais. E eu comecei aqui no livro de Mateus, no capítulo 8, e eu até disse o seguinte, olha, que nessa mensagem é como se fosse assim, não está escrito na Bíblia, né? Mas a gente coloca para você nortear a tua fé. É como se fosse dar uns passos em direção à tua bênção. Como tem, por exemplo, 5 passos da vitória. Não foi Jesus que falou, siga os 5 passos. Não, ele deixou lá os pontos e a gente destaca. No livro de Josué tem vários pontos, você pode seguir também, não, uma direção para vencer. Então, quando eu falei assim, vamos com os passos aqui, a pessoa vai dizer, mas está escrito na Bíblia que tinha os passos? Não, mas Deus deixou ali o caminho para a gente seguir. A gente pontua como se fosse uma escadinha. Faz essa, faz esta, faz esta, faz esta, e vai melhorando. Vai subindo, em nome de Jesus, tá? Então, vamos ler lá. A primeira coisa, é sobre a vontade de Deus. Eu preguei que sexta-feira o seguinte, quando você ora para Deus te abençoar, pedir para Deus te abençoar, e aí a pessoa às vezes está orando, naquela área ela quer um milagre, precisa de um milagre, e ela chega diante de Deus com aquela expectativa de dizer assim, Deus, me abençoa, eu vou estar tão feliz se o Senhor me abençoar, eu vou ficar tão feliz se o Senhor me curar, eu vou ficar tão feliz se eu receber aquela bênção financeira, se o Senhor abrir aquela porta, se o meu casamento melhorar, eu vou ficar tão feliz. Aí ela pede, mas e o lado de Deus? O que ele pensa sobre isso? Quando você fala assim, se o Senhor me abençoar e me der tal coisa, se eu conseguir tal coisa, eu vou ficar tão realizado. E Deus? Sobre aquilo que você está pedindo. Sobre aquilo que você quer e diz para Ele que te realiza. Qual que é a mensagem? A gente tem que entender que receber a bênção vai ser muito bom para nós. E para Deus será muito melhor. Ele vai ficar muito mais feliz ainda do que você. Ele vai comemorar com você se você vencer. Porque nós somos o que dele? Filhos. Você não é filha de Deus? Você não é filho dele? Se o seu filho passar na faculdade, se o seu filho conseguir um emprego melhor, conseguir um salário melhor, falar que comprou a casa, você fica mais feliz que ele. E a gente tem que entender isso. Se você for abençoado, lógico que eu vou ficar feliz de não dever nada para ninguém. De não dever nada para ninguém, de estar melhor na vida, mas e ele que é o pai que está dando? E ele que é o meu pai que me colocou aqui para me realizar? Entenda, coloque no coração o seguinte, para ele vai ser uma alegria muito grande, por isso que filhos de Deus que não vencem, entristece o pai. Assim como os nossos. Se a gente sabe que o nosso filho não está bem, que eles não vão para frente, não cresceram na vida, não desenvolveram, a gente vai ficar triste também. E até frustrado às vezes. Puxa, o que faltou para eu fazer para esse rapaz? O que faltou fazer para essa moça? Porque você vai ficar até frustrado. Então vamos pôr no coração, não frustrar o Senhor. Põe no teu coração, não vou frustrar o coração de Deus. Eu vou ser o que Ele queria que eu fosse. Eu vou alcançar o que Deus falou que eu teria que alcançar. E vou chegar onde Deus gostaria que eu chegasse. E vou lutar para chegar. E a hora que eu chegar eu vou saber o seguinte, que Deus está feliz com a minha chegada. A gente comemora um título que alguém ganha, um time nosso ganha. Deus comemora a nossa vitória. Põe isso na tua cabeça. Se você disser para ele, Deus, eu estou tão feliz no meu casamento, ele vai estar comemorando. Estou tão feliz na minha saúde, não senti nada essa semana, passei o mês inteiro bom, sumiu aquele problema. Pense que ele vai comemorar com você da mesma forma. Eu realizei o meu sonho. Ele vai dizer assim, e você realizou o meu. Eu tenho um filho vencedor, uma filha vencedora. Pense assim. Por que eu selecionei aqui o Mateus 8? Vamos ler juntos? Diz assim, o versículo é 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, o que está escrito aí agora? Se quiseres, podes tornar-me limpo. Vamos ler o 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, o que ele falou? Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Olha só, 2 coisas aqui. A primeira, o leproso, ele foi buscar Jesus porque ele precisava. E viver leproso era triste para ele.
Leia um pouquinho depois, quem já leu sabe disso, que a lepra tornava a pessoa imunda. Ela não poderia conviver com as pessoas da casa dela, da família dela, da escola dela, da sociedade dela, da igreja dela. Não podia chegar diante de Deus, não podia ir no templo. Ela era uma pessoa isolada, ela não podia participar. Tanto a mulher do fluxo de sangue teve esse problema só pelo fluxo de sangue, não podia também. Mas a lepra, manchava o corpo, examinou, constatou que era lepra, era uma coisa de maldição. Tá com uma maldição na vida. E a pessoa vivia separada, isolada, alguns viviam lá para os campos, tinha cidade para a pessoa viver lá, para não misturar com as demais. Como é que vive a pessoa? Separou de casa, separou da família, e a solidão, o desespero, um monte de coisa. E o corpo todo manchado. Eu até comentei faz tempo, alguém vai assistir isso ao vivo agora e está gravando, mas eu passei pela cidade de Itu, pregando há mais de 20 anos. E lá, num bairro chamado Cidade Nova, alguém conhece? Alguém daqui conhece Itu? Conhece e tal. E aí lá tem um hospital para leproso. Na minha época tinha, deve ter ainda, com certeza tem. O irmão confirmou, quem foi que confirmou para mim? O Jefferson. Falou, não, pastor, ainda tem lá o hospital. E às vezes tinha pessoa que tem lá um problema, que comeu um pedaço da orelha, do nariz, do queixo, deforma, destrói a pessoa. É local para leproso. Agora, não é considerado essa praga nesse sentido hoje. É uma doença, a pessoa ficava tratando. Agora, você imagina esse homem com o corpo todo leproso. Uma coisa primeiro, ó. Ele acreditou que Jesus tinha poder para curar ele. Vamos trazer para a nossa vida. Não, o meu problema não é lepra, mas é alguma coisa. Primeira coisa, você tem que saber que Deus pode, é o que ele fala, o Senhor pode me curar. Mas ele não sabia se Jesus ia curar ele. Isso acontece com um monte de gente. Se você falar, não, mas Deus é Deus do impossível. Eu sei, Deus pode tudo, mas isso eu sei. Eu só não sei se ele vai fazer para quem? Para mim. Claro que ele pode dar vida aos mortos, não sei se ele vai fazer no meu caso. Isso eu preciso descobrir. Por que a gente ouve a palavra? Para descobrir se no meu caso ele vai fazer. Deus pode dar vida aos mortos, Deus pode reconstituir um órgão que parou. Deus tem todo o poder. O que ele falou para Abraão? Eu sou Deus todo-poderoso. Todo-poderoso? Posso qualquer coisa. Posso até te matar e te dar vida de novo. Posso fazer você sumir e aparecer de novo. Deus pode tudo. E o leproso entendeu que Deus poderia, que Jesus tinha condições. Ele entende isso, olha. Se o Senhor quiser, então quando ele está dizendo se o Senhor quiser, ele não está negando a eficácia, a grandeza do poder de Jesus, a autoridade de Jesus. Ele respondeu, ele só falou o seguinte, eu não sei se o Senhor, no meu caso, quer fazer. Então ele não sabia a vontade de Deus para ele. Ele não sabia se a vontade de Deus para ele era curá-lo, era limpar ele, mas que Deus tinha poder, sem dúvida, isso o Senhor pode. Irmão, Deus pode qualquer coisa. Diga amém. Deus pode qualquer coisa. Deus pode tirar aquela filha do caminho errado. Pastor, eu reconheço isso. Eu só não sei se vai tirar a minha. Eu sei que Deus pode libertar o viciado. Só não sei se Ele vai libertar o meu. Lá tem luta contra isso. Temos que nos cientificar, nos certificar da vontade de Deus para nós. Deus é grande. Pensa no que Ele quer para você. E procure falar com Ele para você tirar essas dúvidas. Eu sei que Ele pode, mas no meu caso Ele vai dar. Eu sei que Deus prospera, mas no meu caso Ele vai me prosperar? Eu preciso saber. Ele dá vida abundante, mas para mim. E isso só Ele vai revelar pela palavra a cada um de nós. Precisa ouvir a palavra. Falar com Deus. Para saber se Jesus queria curar ele, ele foi perguntar. Pergunta. Aí eu vou voltar naquele ponto que eu falei lá no domingo passado. Não precisa levantar a mão, mas eu vou julgar que você lembra. Eu vou julgar que você lembra do que eu falei. Eu pedi para você fazer na semana um jejum. Pastor, eu fiz. Você está melhor hoje. Você está melhor hoje. Oh, esqueci. Então essa semana você vai ficar melhor, que você vai fazer. Por quê? Às vezes a gente não está conseguindo ouvir a palavra. Não que Deus não está falando, mas é que o problema, a adversidade está falando mais alto. A gente está sensível para o mal e não está conseguindo receber o que Deus dá. Faz o jejum, aí vou insistir para você novamente essa semana, pegue, pastor, quem vai fazer comigo? Não, faz você.
Faz você, pega lá uma hora da manhã, estenda ali o horário do jejum da manhã. Você acordou 7 horas, 6 horas, tem gente que acorda 5 horas da manhã, toma café 6 horas, toma às 9. Ou vai até a hora do almoço, se puder, sem comer, mas faça. Mas faça. Mas o jejum vai mudar a minha vida? O que o jejum vai fazer com você? Preparar teu coração para ouvir a palavra, que não está conseguindo. Às vezes a gente está chateado, atribulado, agoniado, se sentindo um monte de coisa, e aí você não consegue ouvir. A palavra está clara lá diante dos olhos, mas os meus não veem. Então, Deus, eu vou jejuar. Pastor, eu já tentei, comecei, aí não consegui. A maior bênção da nossa vitória é nunca desistir. Volta lá e faz. Você fala, Deus, eu comecei a fazer o jejum, fiz 10 minutos, aí acabei comendo pão. Então você volta e faz de novo. Eu comecei a fazer, aí me veio, aí começou a doer minha cabeça, minhas pernas, meu joelho, meu corpo, parecia que eu ia morrer, e ia nada. Você volta e faz de novo então. Comecei a sentir mal, fiquei nervoso, volta, o diabo não quer que você faça. Ele não quer que você faça. Ele não quer. Aí amanhã eu vou fazer, alguém só amanhã cedinho eu vou preparar aquele café que eu nunca preparei. Vocês, mas é o capeta mesmo, né? Aí você adia, fala, amanhã não faz não, então faz depois de amanhã. Porque amanhã eu não vou comer nesse horário. Ou faz, deixa pronto, daí 3 horas eu vou comer. Ficou melhor ainda. Pastor, mas isso que não pode falar para os outros que vai jejuar? Não é bem isso. É para você não ficar batendo palma que você está jejuando. Mas quando Josafá jejuou com o povo, o que ele falou? Pessoal, todo mundo jejuar. Todo mundo ficou sabendo que era para jejuar. Era uma causa de vitória. Agora, você vai jejuar, não é para você sair falando para a pessoa, olha, estou hoje jejuando. Como é que eu... Não é para você fazer isso. Hoje eu estou jejuando, vim trabalhar, estou de jejum, hein? Não é para você fazer isso, mas saber não é a questão. Jesus só falou para a pessoa não, se empolgar com aquilo e achar que ele é mais. Mas o Josafá, por exemplo, ao jejuar, convidou todo mundo, vamos jejuar todo mundo. E não coma nada, e proibia até de beber. Não beba nada, não coma nada e tal. Pode beber, se é um tempo que você vai fazer sem comer, e ainda mais se a pessoa faz tempo que ela não faz jejum, pode fazer, toma água, pode também. Eu quero fazer sem água, é período curto, vai ficar sem água o corpo. Mas se você fizer um jejum curto, pode fazer até sem água, período curto. Maiorzinho, toma água e fica sem comer e ora a Deus, Deus, eu preciso. Do que? Que o Senhor me abençoe. Não, o jejum não vai te abençoar. Não é para te abençoar. Malaquias 3:6 diz, eu sou o Senhor, eu não mudo. E Efésios 1:3 diz que Ele já nos abençoou. Então não tem como. Eu vou orar e jejuar para Deus me abençoar. Se a pessoa falar isso por mania de falar, jeito de falar, forma de... Tudo bem. Mas que ela entenda que não é isso. Não é porque eu vou jejuar e Deus vai me abençoar. Não. Você vai jejuar porque a tua fé não está sendo suficiente. E você precisa melhorar a tua fé. A fé melhora quando você ouve a palavra. Então, na verdade, você não está conseguindo ouvir a palavra. Não está entrando, não está te convencendo. A fé é convencimento de Deus na tua vida. Não está me convencendo de que eu estou curado. O dia que eu estiver convencido de que eu estou curado, que eu sou rico, que eu sou mais que vencedor, a tua fé, para você comprovou isso, você vive essa fé. Não está, pastor, eu fico orando que Deus não venha falhar comigo, está faltando fé. Que não dê errado, está faltando fé. Que esse menino saia dessa imoralidade, em nome de Jesus, está faltando fé. Que essa moça saia desse caminho imoral, está faltando fé. Busque na palavra. Deus, põe a tua palavra no meu coração. Jejua, volta, aí vale para todo mundo, para nós aqui, para quem está assistindo também. Faz o jejum. Pastor, eu já fiz, tá bom? Segue a vida. Não fiz, faça. Eu não tenho tempo. Olha, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Como é que você não tem, numa semana, pegar e fazer um jejum? E não é jejum de te matar, não. Fazer um período ali para Deus, tem. Não estou falando que todo mundo faz isso, mas às vezes, fala nós, né? Às vezes nós sentamos para assistir um filme, 1h30, 2 horas, 3 horas, para assistir o futebol do nosso time, que não está lá essas coisas, e 2 horas, aí eu vou falar, isso, irmão, está amarrado. Eu vou dizer assim, não, eu não tenho tempo para fazer isso. O diabo está enganando a gente. O diabo está enganando. Ele não quer que você, na verdade, descubra o que Deus te deu. Por quê? Já foi dado. Ele não quer que você entenda que Deus já te abençoou com todas as bênçãos de Efésios. O rapaz aqui não sabe, ele vai até Jesus e diz assim, Senhor, se o Senhor quiser, eu não sei o que o Senhor pensa de mim. Eu não sei se o Senhor olhando para mim, todo leproso,
As pessoas não querem ter contato comigo, eu sou isolado, eu sou considerado imundo, mas aos seus olhos, eu não sei o que o Senhor pensa de mim. Mas eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Olha, reconheceu o poder, mas não sabia se ia funcionar para ele. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. O que Jesus falou? Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo, respondeu a pergunta dele, eu quero. Diga amém. Irmão, Deus quer que você vença. Será que Deus quer que o que eu estou pedindo é de acordo com a palavra? Ele não só quer, guarda isso que eu falei, ele vai ficar feliz se você conseguir. Ele vai, mas e se não for a vontade dele? Se não for a vontade dele, não estaria onde? Na palavra, na Bíblia, não pode estar aqui. Se estiver fora da Bíblia, você nem peça, ele está dizendo lá, pede, não recebe, porque não sabe o que está pedindo. Mas se o que eu estou pedindo está de acordo com a palavra, pode pedir. Deus, eu vou orar e vou receber. Ah, mas faltou fé, então fala comigo. Aí você jejua, você consagra. Fica ali diante de Deus, eu deixei de comer essas horas para poder o Senhor preparar meu coração, não estou conseguindo te ouvir, não estou conseguindo entender, saber o que o Senhor tem para mim, mas eu quero saber, quero ter a convicção da palavra e vem. Muda de uma hora para outra, você estava naquele estágio assim de medo, insegurança, você fica forte, você passa a olhar e dizer, agora vai, em nome de Jesus, eu posso, Paulo falou, eu posso todas as coisas. Você vai olhar para aquele problema, para aquela moça, para aquele rapaz, para aquela criança, para aquele homem, para aquele idoso, para aquela criancinha, e vai dizer, em nome de Jesus, já está curado. Você vai falar, é a tua fé que vai falar em nome de Jesus. Jesus disse para o rapaz, você quer saber se eu quero? Eu quero. Aí tocou nele, Deus toca com a palavra. Pastor, não sinto Deus tocar em mim, consagra. Ele toca do mesmo jeito, não é físico hoje, mas ele vai tocar no teu coração, tocar na tua vida, para mudar a situação. Tocou nele dizendo assim, quero, fica limpo. Quero, fica curado. Quero, doença sai do corpo dele. Quero, prospera então agora, vai ganhar dinheiro. Vai. Eu quero, vive feliz com a tua família. Eu quero, cresça teus planos. Eu quero, realize teus sonhos. Mas será que o Senhor quer? Já está entrando dúvida de novo. É a vontade dele abençoar a gente. Ele morreu na cruz para isso. Deu a vida por nós. Por isso que a alegria dele é maior que a nossa. Se eu sou abençoado, Deus está muito mais feliz do que eu, porque a gente esquece, você comemora hoje, amanhã você acorda e esquece. Não, ele vai continuar vendo em você a realização, que ele morreu, não foi em vão, pagou o preço, não foi em vão, deu a vida para você e está valendo, você está vivendo. Ele vai comemorar isso a vida inteira. Aqueles eu quero, fica limpo. O que aconteceu? Logo, ele ficou purificado daquela lepra. Diga a glória a Deus. Irmão, esse logo pode ser dentro de 1 minuto. Dentro de 1 segundo, mas pode ser dentro de uma meia hora, pode ser dentro de um dia, pode ser numa semana, o tempo que for, mas logo sair daquela crise, funciona, eu logo mudei aquela situação, logo veio a boa notícia, eu só recebi a ruim, logo veio, é assim, logo mudou, a pele dele foi limpando, a lepra sumiu, e ele pôde voltar para a vida normal, volta para a vida normal. Vamos voltar para a vida normal. Logo voltou para casa, voltou para a igreja, voltou para a família, voltou para a sociedade, voltou para tudo. Por que ele voltou? Porque Deus curou ele. Como é que eu vou viver o melhor se eu não estou curado? Irmão, Deus quer que eu volte a ser feliz. Eu não estou. Volta então para a alegria. Eu quero repagar todas as minhas contas, viver em dia. Como voltar se eu não estou vencendo? Deus, ouça a palavra. Pastor, eu não sei mais o que fazer para sair. E o plano? E o plano que vem dele? E a direção que vem da palavra? Ele vai abrir os olhos da gente por meio da palavra. A fé vem por ouvir. Ouça a palavra, entenda a palavra. Vamos agora no livro de Mateus, no capítulo 13. Mateus 13, 10, diz a Bíblia. E, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, por que falas por parábola? Qual parábola que era essa? Do semeador. Ele falou a parábola e ninguém entendeu nada. Para as pessoas. Veio a palavra, volta agora para nós. Preste atenção. Se a gente não entende a palavra, a gente não vai produzir naquela área. Eu não entendi. Não entendi, não vai melhorar. E aí não tem mágica, eu não entendi. Não vai. Você não entendeu, não faz. Você recebeu a palavra, não vai funcionar. Ele falou por parábolas. E aí os discípulos perguntaram, por que o senhor fala assim?
por parábola? E não fala claramente. Por que o Senhor não fala o seguinte, vou te curar, vou te libertar? Por que o Senhor não fala? O Senhor fala por parábolas. Olha o que ele responde. Respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer ou saber os mistérios de onde, gente? Do reino dos céus. Mas a eles não lhes é dado. Eles quem? Quem não serve a Deus. Não é dado, não vai receber. Até porque, se recebesse, estando longe de Deus, ouviu a palavra e está longe, o que essa pessoa seria? Viraria um bicho. Tudo dá certo na vida, ela vive tudo errado. Tudo que ela consegue, mas vive tudo errado. Não, Jesus disse, olha, porque a vocês, então irmão, quem é de Jesus, diga amém? A vocês, a nós, ele diz, é dado saber. Quem não é de Deus não vai saber. Quem não está na palavra não vai saber. A vós é dado, de graça, saber, conhecer. Aí ele usa a palavra mistério, segredo, coisa oculta. Deus tem coisa que é só para aqueles que servem a Ele. O mundo Ele deixou para todo mundo viver, a beleza, a cachoeira, isso é para todo mundo. As plantas, isso é para todo mundo. Ver a abelha, ver o beija-flor, isso é para todo mundo. Mas coisas do reino dele, ali é segredo, é escondido. Ali Ele não reparte com todo mundo. Ele não vai dar, Ele não vai distribuir isso para todo mundo, Ele vai dar para aquele que é dele. Ele vai revelar para aquele que serve a Ele, não vai revelar isso para todo mundo. Imagina, se revela para a pessoa que não tem um pingo de caráter, o que ele vai fazer? Se ele mostra as coisas dele porque não tem temor, o que ele vai fazer com isso? Ele vai usar o poder. Teve gente na Bíblia, hoje não vai nesse culto, não vai dar tempo de chegar, mas teve pessoas que pediram, eu queria esse poder. Ele falou, não, esse você não recebe esse não, filho. Esse é Deus que dá. Esse é o Espírito Santo que dá. E para Ele te dar, você tem que estar provado diante dEle. Para Ele te dar, você tem que reconhecer Ele como o Senhor da tua vida. Você tem que servir a Ele de todo o coração. Você tem que entregar a tua vida, teus planos, teus sonhos na mão dEle, sem reserva e sem medo. E a hora que você entregar, o que Ele vai fazer? Ele vai te revelar. Ele diz, a vós, por que eu não falo? Porque a vós é dado saber. Os segredos aí, mistérios. Mistério é coisa que você tem e conta para quem quer segredo, você conta para quem você confia. Você confia em muita gente nesse mundo? Então tem coisa que você não conta para ninguém. E Deus? Ele confia nesse mundo? Imagina. Deus confia nesse mundo, Ele vai chegar e vai falar e vai abrir, não vai nada. Esses mistérios, segredos estão escondidos onde? É chamado de um lugar, reino de Deus. Tem o reino dos homens, esse é o reino de Deus. Ele diz, a vocês, olha que privilégio que nós temos, estamos perdendo. A vocês, povo meu, que me serve, discípulos meus, a vós é dado. Deus permitiu que vocês tivessem acesso ao reino dos céus. O quê? Aos mistérios. Mistério. Não, uma pessoa orar pela outra, ela ser curada, isso é um mistério. Uma pessoa interceder por outra, ela ser abençoada, isso é um mistério. Uma pessoa clamar a Deus para interceder por uma empresa, isso é um mistério. É dado conhecer esses mistérios. Uma pessoa orar para Deus abençoar a casa dela toda. Ele diz, a vós é dado conhecer os mistérios. Aquela porta nunca vai abrir, aquela doença não tem cura. Aí você ora e Deus revela para você que tem. Aquele caso é irreversível. O que Deus faz? Ele revela para você que vai reverter. Para quem? Ele diz, a vós é dado, de graça, conhecer os mistérios, aquilo que está oculto. Deus tem muita coisa oculta, muita coisa. E se a gente descobrir, a vida vai ficar melhor. Diga amém. Vamos descobrir. Se você souber, o rapaz não sabia da cura da lepra. O que ele fez? Senhor, se o Senhor quiser, eu sei quem o Senhor é. Eu sei o poder que o Senhor tem. Você já falou isso para Jesus? Eu sei quem o Senhor é. Eu sei o poder que o Senhor tem. Na minha vida é que eu quero. Eu sei que o Senhor tem poder para curar, libertar. Quero saber se o Senhor quer fazer isso para mim. Se é a tua vontade de fazer. Ele diz, claro que é. Descobri o mistério. Claro que é. Tocou nele, então fica curado. A Bíblia diz que a lepra foi embora. Aqui os discípulos, Senhor, por que o Senhor fala parábola para eles? Porque eles não vão, não é dado para eles. No mundo, não é dado a eles conhecer os mistérios do reino. Não é dado, eles têm outros mistérios na vida, mas o reino de Deus, não. Esse é dado a vocês, a eles, não. Versículo 12, porque aquele que tem, se dará.
e terá em abundância. Diga glória a Deus, vai melhorar mais. Leia mais o versículo. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Olha só, Deus deu a bênção, você vai ter mais. Agora o mundo já não tem nada, e vai perder tudo ainda, mas já não tem nada. Já não tem nada, agora nós temos, vai melhorar. A expectativa minha e sua, perspectiva nossa na palavra, é que vai melhorar ainda mais. Põe no teu coração, você tem de Deus, você consagrou, jejuou, vai vir mais ainda. Pastor, eu busquei, vai vir mais ainda. Agora, quem não tem, até o que pensava que tinha, mas você não tinha tudo, não tinha nada. Minha alma, tens em descanso, aí repouso, muitos bens para a vida toda. Agora você come e bebe. Falou, não, louco, essa noite você vai embora. Você não tem nada mais do que você tinha, não. Esses bens aí, essa fazenda, esses grãos que você colheu, acabou. Não é seu mais não. Você vai embora. Até o que pensava que tinha vai ser tirado. Versículo 13. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem compreendem. Olha que tristeza. Olha que tristeza. O mundo está assim diante de Deus. Está claro diante do mundo a destruição que ele está vivendo, mas eles não veem. Está claro diante da vida que o mundo está vivendo, das bagunças que tem no mundo, mas eles não estão vendo. Eles estão andando cegamente, estão andando no meio do inferno, pisando em brasas de fogo, pisando em espinhos, mas não estão vendo. Aí você vê, eu vejo, todo mundo vê. Mas como que está indo para um caminho desse? Vai se destruir, vai acabar a vida, vai dar tudo errado. E eles, a vida é assim, isso que é vida. Estão se afundando cada vez mais. Eles não veem, eles não enxergam, não tem nada disso neles, ó. Não veem, não ouvem. Fala para a pessoa, esse caminho é errado, esse caminho é de morte. Fala para a pessoa, essas decisões que você está tomando aí é errado, essas bagunças, essas farras que você está vivendo, vai te levar para o abismo. Ela não vê, ela não enxerga isso. Mas Jesus diz, vocês enxergam. Você sabe. Quando você entra naquele caminho, você sabe, essa porta aqui, daqui para lá é morte. O mundo não, ele entra tranquilo. Passa por ali, você não, aqui é morte, você vê. E mais. E ele não compreende. 14. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Não é assim que acontece com o mundo? Está dando tudo errado e ela não percebe? Mas nós percebemos. Você percebe quando tem algo errado na tua vida, eu percebo na minha. Tem algo errado. A gente percebe, a gente ouve a palavra. O mundo ouve e não compreende. Você fala com a pessoa, olha, a vida é assim, assim. Verdade. Pois ela vai do mesmo caminho errado. Não é certo fazer isso. Ela vai fazer, ela não compreende. Mas nós, não, o Espírito Santo mostra e a gente compreende. A gente entende. Deus faz entender. E aí fala mais. E vendo, não vereis. Está diante dos olhos a destruição. A morte está diante dos olhos, mas eles não veem. E nós? Nós vemos, nós enxergamos, nós conseguimos distanciar do mal porque Deus nos faz entender. E eles não percebem. Não se afaste da palavra, ou então você não vai perceber também que coisas ruins podem acontecer com a tua vida. Não se afaste da palavra. Não distancie-se da palavra de Deus. Porque você passa a não perceber mais. O que tem fazer isso? O que tem viver assim? Você já não está percebendo o perigo. Mas qual é o problema em viver assim? Eu já não estou percebendo o perigo mais. Não, isso não dá nada. Tanta gente vive assim. Já não estamos percebendo mais. A volta de Jesus não vai ser percebida por muita gente. Não vão perceber. Eles ouvem. Pergunta numa praça, reúne em Ribeirão Preto ou qualquer cidade. Pergunta, Jesus vai voltar? O que vão dizer? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Vão dizer que sim. Todo mundo vai falar, sim, nós vamos orar com ele. Sai dali e vai para onde? Fazer tudo errado. Não estão percebendo. Não estão percebendo, vai ver tudo errado. E nós, a igreja, vamos entender a palavra e viver a palavra, andar com a palavra, caminhar na palavra. Vamos mais. Versículo 14. 15, né? Perdão, 15. Porque o coração deste povo está
endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Olha para mim, a vontade de Deus é curar esse mundo? Está escrito aí. Eu quero curar, mas não tem jeito. Está escrito aqui. Se eles se voltassem para a palavra, ouvissem a palavra, entendessem a palavra, voltassem para mim, tá dizendo, eu curaria. Lembra que cura aqui é salvação completa, tá? É tirar do abismo, é tirar do inferno, tirar da miséria, tirar do caminho errado, mas não tem como sair, a não ser pelo caminho que é Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não tem como a não ser pelo caminho. Mas eu quero mudar, não vai mudar. E ele diz aí bem claro, o coração está endurecido. O coração se fechou para Deus. Irmãos, não vamos deixar o nosso se fechar. A gente vai se igualar ao mundo. Lembra que aquele mundo ali foi criado por Deus. Todo mundo que está aí fora teve o mesmo princípio de vida que nós tivemos. E muitos estão lá fora com os olhos fechados, já estiveram com os olhos abertos também. Muitos estão perdidos nesse mundo, já foram iluminados pela palavra, voltaram para lá de novo. Deixa não, fica na palavra. Mantenha-se firme na palavra, Deus não sabe, meu coração não vai endurecer com problema, com adversidade, com luta, que nada. Vou ficar firme na palavra. Vou ouvir, não vou fechar os olhos, quero ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, compreender com o coração e ser curado. Se converter, né? Se converter, se voltar para Deus e ser curado. Às vezes você vê pessoas falando tão bonitinho da Bíblia, lendo versículo, um monte de coisa, mas não vive nada da palavra, vive tudo errado. Mas aí cita algumas frases assim da Bíblia, porque é importante que Deus ama todo mundo, que alguns até inventam umas frases, né, que não tem na Bíblia. Até inventam umas frases, todo caminho leva a Deus. Aí vai falar umas coisas bonitas. O importante não é o que você faz, não. O importante é que Deus te ama, não está compreendendo. E não vai ser curado. Não percebe que a bênção está ali do lado. Versículo 16, vamos finalizar? Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Diga glória a Deus, ouça a palavra, viva a palavra, anda na palavra, seja uma bênção diante da palavra. Vamos agradecer.